Olá, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Vanessa Merlin. Pessoal, para quem não viu a live que eu fiz aqui, passeando no meu orquidário há alguns dias atrás, se quiser rever, tá lá no canal, no nosso canal Orquidicas no YouTube, na aba ao vivo, né? Na playlist ao vivo. Foi muito legal quando eu mostrei como ficaram os meus catacétums depois do plantio, né? O que aconteceu? Esse ano eu resolvi mudar grande parte deles para o cultivo em pet, mas como eu já falei para vocês várias vezes, eu acho que o cultivo na pet ele é muito bom, mas a aparência não fica muito legal. Por conta disso, eu coloco todas as pets dentro de cachepôs, dentro de vasos, esses vasos aqui em especial que eu acho muito bonitos, tá? Acho que fica bem legal. Olha aí. Dá pra ver? E também tem uma parte dos catacétons que estão em cachepôs, ok? As brotações já estão bem aceleradas, né? Já tem alguns catacétons que estão inclusive com hastes florais. Claro, depende da espécie de cada um deles e de suas regiões, mas o que a gente vai fazer nesse vídeo agora? Esse vídeo é para mostrar o que a gente tem que fazer com o catacéton logo que as brotações começam e que se inicia, ou vamos dizer assim, a primavera. Na realidade, no finzinho de agosto, alguns catacétons já começam suas brotações. A maioria deles assim que esquenta de verdade. E é o que eu vou mostrar para vocês. Lembram que eu mostrei para vocês quando eu tinha colocado aqui as 4 bandejas, né? Para que os catacétons ficassem aqui para brotação. Alguns, vamos dizer, metade deles já estão plantados, bonitinhos lá nos seus vasos, nos seus cachepôs, e alguns ainda estão aqui. Eu deixei esses separados para mostrar para vocês e fazer alguns plantios hoje. O que eu acho uma das coisas mais espetaculares no caso dos catacétons? Às vezes você tem um único bulbo. Ó, essa planta aqui em especial, olha o tamaninho do bulbo que sobrou. Mas ainda assim a brotação vem, é uma planta muito forte, dificilmente você perde uma planta dessa. Aconteceu comigo, essas plantas foram as que sofreram o ataque dos ácaros, né? Muitas eram touceiras imensas, ficaram reduzidas a esse tamanho que vocês estão vendo, mas é muito legal porque catacéton, cuidado, brota. Não tem o que discutir. Olha o tamaniquinho desse bulbo. Olha o brotão, tá? Coisas importantes que a gente tem que sempre prestar atenção no catacéton. O broto novo, né, do ano novo dele, sempre tem que ser maior do que o anterior, ó. A planta ficou torta ali, ok? E aí o fototropismo, o que é o fototropismo? Lembra? A planta procura o sol. Como ela estava torta, estava assim, ó, eu não arrumei direito, a plantinha nasceu erguida aqui, procurando a luz. Agora a gente vai fazer o plantio correto. Algumas plantas elas revertem, outras não, mas os próximos bulbos já vão sair na posição correta, tá? Então a gente tem que prestar atenção em todas essas coisas. Alguns catacétons, já mostrei para vocês, estão mais adiantados, outros começando agora. Mas o que importa é que, no meu caso, tirar os catacétons da água e trazê-los para cá, resolve muito na questão das novas brotações. Uma observação que eu acho que eu não fiz em outros vídeos, que eu acho importante fazer agora, porque algumas pessoas me questionaram a esse respeito. Muita gente, porque assim, o que é o ideal de replantio de catacéton? Não é que você faça esse replantio todos os anos, é que você faça a cada 2 anos. Desde que você tenha um local abrigado realmente das regas para você poder colocar as suas plantas. No meu caso eu não tenho, tá? A minha linha de catacétons aqui, ótimo, porque como eu fiz a linha de irrigação eu consigo desligar, tá? E aqui eles ficam livres
das regas, mas as plantas que ficam aqui nessa tela, que ficavam nessa outra tela aqui embaixo, não tem como elas ficarem livres das regas, porque quando eu molho as outras orquídeas que estão na parte de cima, essa água acaba caindo nelas. Mas, se você tem na sua casa como um local que você pode colocar essas plantas e que elas fiquem livres das regas, obviamente no período do estresse, problema nenhum, tá? E que esse replantio seja feito a cada 2, 3 anos, conforme a necessidade da sua planta, ok? Estou aqui na minha bancada, vamos arrumar aqui. Eu postei esses dias a floração do meu Catasetum tenebroso e tô fazendo esse vídeo hoje para aproveitar e poder mostrá-lo para vocês. Para quem não viu a postagem e não conhece essa planta, espero que vocês se encantem tanto quanto eu. Olha que incrível. Muito bonito, né? Deixa eu ver se eu consigo focar bem a flor para vocês verem. Olha aqui, ela é bem escura, no centro mais verde, né? O labelo mais verde. Esse Catasetum tenebroso, ele é nativo do Equador, do Peru, do Brasil, da Venezuela e costuma florescer na primavera, tá? Então, é uma planta que tem um amplo território, né, de abrangência, muito interessante, mas basicamente aqui na nossa América Latina. Muito bonita, que não posso mexer muito. Está dentro de uma pet esse ano, eu só não pus no vaso, mas ela está dentro de um cachepô, no cultivo de pet. Passou pelo estresse hídrico normal, a gente pode reparar pelos bulbos anteriores, ó, que passaram pelo estresse hídrico. Essas palhinhas, gente, sempre que vocês puderem, retirem, tá? Porque acaba virando casinha para inseto vir morar aqui, tá bom? Mas tirem as palhinhas sempre que vocês puderem. O bulbo fica mais bonito, fica verdinho, mais arrumadinho. Então, para quem não conhece, esse é o Catasetum tenebroso. Qual que é a intenção desse vídeo aqui? Não sei se ele vai ficar muito longo, se eu vou ter que partir ele. A gente vai vendo conforme as horas passam. Muita gente, apesar de ser uma coisa bem comum de você encontrar isso sempre na internet, me pergunta como fazer o plantio na garrafa PET. Então eu trouxe uma garrafa PET aqui para a gente poder fazer um plantio. Trouxe aqui também um exemplar que eu acabei de adquirir, que é um Catasetum mesquitai. Eu adquiri essa planta com o Nenê do Sorocaba Orquídeas, meus amigos Nenê e o Paulo. Uma muda muito bonita, bem cuidada. Já floresceu esse ano, tá vendo como é interessante? Assim, conforme a espécie e a variedade da planta, tem épocas diferentes de florações. Então, esse ano já floresceu, ok? Então, essa planta tá bonitinha aqui, ó. Legal esse sistema aqui, se você tem também para Catasetum. Por que que eu vou fazer o replantio dessa planta em especial? Porque ela tá com bastante musgo, tá? Por que isso? O clima de Sorocaba, onde fica o Sorocaba Orquídeas, é bem diferente do meu aqui. É muito mais quente. Então, a quantidade de regas, ó, só para vocês verem que eu tô tirando. A quantidade de regas tem que ser muito maior. Eles lá não tem problema nenhum, conforme o clima, utilizar. Ó, aqui tá vendo que tá esfagno com palha de arroz carbonizada? Para o cultivo do Sorocaba Orquídeas não tem problema nenhum isso daqui. Olha, tem mais 2 brotações aqui. Dá pra ver? Acho que não, né? Muito legal. Então, eu vou fazer agora a retirada do excesso desse substrato que tá aqui. Se você tem uma coleção de Catasetums e eles estavam, por exemplo, na cestinha como os meus estavam, muita gente pergunta, quando é a hora de fazer o replantio? A hora de fazer o replantio é quando a brotação se inicia, tá? Por que que eu tenho algumas plantas que ainda estão quietinhas ali na caixinha? As brotações estão muito pequenas e quando a planta está muito pequenininha, poucos bulbos, fica complicado você, dá pra ver aqui? Fazer o plantio, você mal tem como afixá-la, tá? Seja num toquinho ainda é até um pouco mais fácil, porque a gente amarra. Mas quando você quer fazer o plantio na PET ou em um vaso,
fica um pouquinho mais complicado. Então eu aconselho que você deixe a planta crescer um pouco mais, tá? Antes que você faça o replantio. Não tem segredo, né, gente? Retirar aqui substrato específico que tiver em uma orquídea para que você possa fazer o replantio. Esse Catasetum tá muito sadio, cheio de raízes novas. O cuidado que você tem que ter aqui é para não quebrar raízes. Isso é o mais importante, tá? Eu não vou fazer nenhuma extração muito brusca. Afinal de contas, a gente tá no verão e eu não preciso ser tão radical assim. Não vou lavar raiz de planta, nada disso. Eu não sou a favor de ficar lavando raiz de planta, a não ser que você tenha um problema com praga, que tenha muita cochonilha, sabe? Assim, no meio das raízes. Fora isso, eu gosto de deixar a planta com as raízes do jeito que tá, porque da mesma forma que às vezes você lava para tirar fungos, né? Bactérias. Fungo e bactérias você não tira lavando, mas vamos dizer, pragas, né? E fungos que estejam na planta. Porque são ruins, você também vai retirar o que tem de bom na planta, né? Tudo na natureza é o yin e o yang, né? Tem o bom e o ruim. A diferença é que na natureza existe um equilíbrio disso, porque a natureza é perfeita. É na nossa casa que esse equilíbrio some, porque a gente não tem as condições ideais, por isso que a gente tem que ficar tão atento com o cultivo das nossas orquídeas no ambiente caseiro, em nossos orquidários. Ai, Vanessa, mas eu não tenho orquidário, eu cultivo no quintal. Eu também cultivo no quintal, tá, gente? Só para vocês saberem, eu também cultivo no quintal. Para mim já tá ótimo, tá? A limpeza dessa planta, o suficiente para que eu possa fazer o replantio, fechou? Vou colocar ela aqui do ladinho. Já que a grande dúvida de todo mundo é a questão do replantio na PET, eu vou começar por ele, tá? Tô vendo que o vídeo vai ser longo. Vou tirar essa sujeira daqui. Ai, Vanessa, você não vai reaproveitar esse esfagno que tava aí com casca de arroz carbonizada? Não vou, não. Acho que não tem necessidade. Não parece um plantio antigo, ok? Mas eu não vou reaproveitar, tá? Deixa o substrato antigo para lá e vamos fazer aqui o nosso novo replantio, ok? Bom, acho que todo mundo já sabe que para você poder fazer o seu vaso, né, o seu cultivo na PET, você precisa de uma garrafa PET limpa, né, vazia, que você vai fazer. Eu costumo fazer o corte aqui no meio, tá? Porque eu gosto de usar o vaso a partir dessa linha, eu não gosto de usar muito comprido. Porque basicamente o que você tem que fazer é colocar a camada de drenagem e o seu substrato. Quanto mais comprido, mais alto você deixa a PET, na realidade mais substrato você gasta. Eu acredito que você respeitando as divisões não tem que ser tão comprido. Então eu costumo cortar aqui no meio e fazer o corte e aproveitar essa linha dessa garrafa em especial. Quando é aquela garrafa lisa, você faz mais ou menos uma conta. Cortada, eu uso para fazer os furos, ó, eu faço um furo. Tem gente, quando você é do Nordeste, vamos falar assim, ou do Norte, do Noroeste do nosso estado de São Paulo, que são regiões mais quentes, eu não vejo problema nenhum da sua reserva d'água ser aqui nessa altura, tá? Mas aqui, como a minha região é mais fria, eu prefiro usar reservas de águas mais baixas. A avaliação da altura desse furo é você que vai ter que fazer, tá? Eu já mostrei para vocês em outros vídeos, quando eu tentei cultivar a galeandra, que não foi bom. A galeandra começou a apodrecer por causa do sistema PET. Então aqui, por causa do meu clima, eu tenho que tomar esses cuidados. Mas basicamente você corta a PET. Eu costumo fazer o furo da base, que é onde vai ter a reserva d'água. Você vê aqui, a gente está falando de um dedinho e meio de reserva. Mais um furo aqui para ajudar. Só quando você fazer a rega, essa água sair o mais rápido possível, e o restante vai ser substrato e drenagem, ok? Então vamos lá? Vou abaixar aqui para que vocês vejam melhor o plantio. Eu aqui em casa uso brita lavada de drenagem, tá? Mas Vanessa, eu posso usar isopor? Pode usar isopor. Vanessa, eu posso usar
Argila expandida? Pode usar argila expandida. O que eu faço aqui, ó? Eu coloco pedra o suficiente para que a minha reserva d'água, olha aqui, ó, fique abaixo da pedra, tá? Eu já dei uma enxaguada nessa pedra e queria mostrar mais uma coisa para vocês quando a gente fala que é tão importante assim a gente lavar a brita. Eu já enxaguei uma vez, tá? Ó a cor que fica a água, tá vendo? Ainda tem um pouco de sujeira. Então, independente da primeira lavada, eu gosto sim de lavar mais uma vez a brita no momento que eu vou usar para fazer o plantio, para me certificar de que não tem mais nenhuma sujeira aqui, ok? Estão vendo bem? Abaixei muito. Então aqui tá a nossa garrafa PET, já com a brita para fazer a drenagem, ok? Meu substrato legal, um mix de pinos com carvão. Esse aqui tem um pouquinho de esfagno, muito pouquinho. Não é nada que vai te causar problema no seu cultivo. O que eu vou fazer agora? Estão vendo? Aqui nessa PET eu vou colocar um pouco de substrato, tá? Pra quê? Pra separar a pedra, brita, onde vai ficar a água da minha planta, ok? Tira até um pouco aqui, não ponho muito não. Ai, e aí o nosso lindão mesquitai. Deixa eu tirar daqui, que eu acho que assim vocês podem ver melhor. Aqui. Então o catacetum do jeito que tá, não vou mexer nada, não vou cortar raiz, só tem raiz boa. Vou simplesmente arrumar esse catacetum aqui dentro da PET. Gente, agora sim, com muito cuidado, essa planta não vai aparecer. Essa planta em especial tá com muita raiz, tá? Cuidado para você não quebrar essas raízes, elas já são desse ano, entendeu? A planta já tá aqui bonitinha, certinha. Vocês estão percebendo que eu tô deixando ela um pouco mais baixa do que a borda da PET? Eu vou explicar isso para vocês depois por que eu faço isso, tá? Então agora simplesmente vou tentar pegar os menores aqui, substratos, tá? Os pedaços menores, e vou simplesmente colocando aqui. Esse substrato aqui em especial, esse eu comprei também com o neném lá do Sorocaba Orquídeas. Por isso que ele vem com esse um pouquinho de esfagno. Cuidado nesse momento para você não apertar e machucar essas raízes que estão boas, tá, gente? Muito cuidado. Você vai perder aí uma parte muito importante da planta que já está sendo utilizada para alimentação dela. Então tem o lance do estresse, tô replantando, a bichinha mudou de casa. Imagina se alguém tira você da sua casa, fecha a sua boca, te coloca num lugar diferente, que susto que você ia tomar, né? Ó. Não é muito simples? A gente consegue enxergar bem a separação das pedras, o substrato. O que eu faria a mais aqui também, que eu acho importante? O tutoramento dessa planta, tá? Ai, Vanessa, mas por que ela tá quietinha aí? Qual que é o problema? Lá. O problema é que ela pode tomar um vento, eu posso passar e por algum motivo, sei lá, bater nela com uma vassoura, com uma escada, não sei. Qualquer coisa pode acontecer depois que ela for pro lugarzinho dela, ok? Se ela se sentir fixa, as plantas, as orquídeas precisam se sentir seguras. Ela vai começar o desenvolvimento dela mais rápido. É como se ela pensasse assim, meu Deus, esse vento que tá batendo em mim vai me derrubar e eu vou morrer. E aí ela trava o processo de desenvolvimento e não desenvolve bem. Então, eu não costumo deixar os palitos tão altos, porque eu tenho medo até de me machucar. Às vezes você vai ver a planta e pode chegar aqui perto e se machucar, né? Assim, pode vir aqui e se machucar, então eu corto o palito. Mas, ó, firme, tutorada, bonitinha.
O que resta fazer aqui agora? Olha por que eu deixo mais furos na planta. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Quando a gente vai fazer a primeira rega, gente, lembrando que se você puder, se for possível no seu cultivo, você não molhar as folhas dos seus catacétons, eles agradecem, tá? Catacéton não gosta de água em folha. Não vai morrer, não vai ficar doente por causa disso. Ó, estão vendo? Aqui não precisa de eu subir tanto. Enchi de água, uma boa torneirada. Ó. Os furos mais altos ajudam a sair mais rápido a água. E depois o de baixo... Ai, tô subindo muito. E depois o de baixo termina de esvaziar. Então a gente fica com a reserva d'água só aqui. O que vai faltar aqui pra gente poder terminar esse plantio? Fazer a adubação da planta. Que no meu caso, todo mundo sabe, é com adubo Rimitsu. Por que eu falei no começo do plantio que eu ia deixar a planta um pouquinho mais baixo que a borda, tá? Pelo seguinte, quando você faz adubação ou quando você vai fazer as suas regas, se você tiver com a planta muito na borda da PET, você pode perder esse adubo, você pode perder substrato, porque alguns substratos e adubos, eles são, como eu posso dizer, leves, ok? E aí, sendo leves, eles podem transbordar na hora que você estiver fazendo a sua rega normal, entende? Jogo aqui uma aguinha em cima do Rimitsu, já falei isso pra vocês, porque ele é um pó. O que vai acontecer agora? Ele já vai ficar firme aqui, ok? Quando eu fizer a próxima regra, ele já vai estar meio que durinho, pedradinho. Vai faltar eu colocar a etiqueta, a identificação, no Catasetum mesquitai, e tá pronto o plantio na PET, ok? Aqui a gente finalizou.